Bom dia, paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida irmão. Dia aqui chuvoso, mas porém com a sua beleza. E estamos vivos, porque Deus nos deu essa oportunidade. Quero deixar para a nossa meditação hoje no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo do 34 ao 38, mas eu quero ler aqui o 34 e o 35 para a nossa meditação. Diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ainda tem aí no 36 que diz assim, Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, essa palavra ela vem falar sobre cruz. Cada um deve levar a sua cruz. Falar que é fácil não é, né, irmãos? E eu aprendo no meu dia a dia que o evangelho sem cruz não é o evangelho. Um evangelho que você não passa luta, que você não é provado, que você não tem tribulação. Um evangelho que você não chora, que você não geme, não é evangelho. Mas a cruz é algo que nós precisamos carregar. Né? Quando o autor diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, a cruz é justamente o oposto de aquela vida sossegada, aquela vida de conforto, tá na zona de conforto, aquela vidinha de calmaria, né? Aquela vidinha assim. A cruz é o oposto disso. Por isso que muitas das vezes Deus usa o vaso e fala para algumas pessoas que aquilo está acontecendo na vida dela para que ela venha sair da zona de conforto. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho é aquele que nós passamos. É esse aí que você passa. Você passa por um processo hoje, aí Deus te dá o refrigério, te dá o alívio, te dá a vitória naquela área. Aí passa uns diazinhos, vem outra provação. Esse é o evangelho de Cristo, porque a cruz que nós carregamos é essa aí. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Jesus fala, eu venci o mundo. Então veja bem, a cruz ela é sinal que nós precisamos renunciar. Versículo 34, ele diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, levar a cruz, meu querido, é você e eu renunciar às vontades da nossa carne para fazer a vontade de Deus. A cruz não é mais pesada que o fardo de pecados que o mundo lança sobre nós, não. Quando nós não éramos evangélicos, nós carregávamos um fardo. Por isso que Mateus diz para nós trocarmos um fardo com o Senhor Jesus. Porque o nosso fardo no mundo é muito pesado. Hoje, o nosso fardo é leve, mas as tribulações da vida, elas vão fazer parte do nosso dia a dia. Tem gente que aceita Jesus e quer que tudo se finda. Não quer ter luta, não quer ter problema, quer comprar carro, quer comprar casa com piscina, quer comprar um monte de coisa, quer fazer um monte de coisa. E as coisas não vão por aí. Não vão acontecer do jeito que a gente quer. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, quando nós temos bom ânimo e nós buscamos a vontade de Deus, naturalmente que as bênçãos do Senhor vão chegar na nossa vida. Naturalmente que o Senhor vai realizar o desejo do nosso coração se estiver na vontade do Pai. E a cruz é sinal de entrega também. Versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você toma a sua cruz e Cristo vive em você. Essa é a diferença.
no comum de quebe a súria que elevasse, é que você é a habitação de Deus. Então a cruz é um lugar de morte, a morte do teu eu, do meu eu, e a ressurreição de Cristo em nossa vida. Como Paulo já dizia, né? E diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa interessante. Então nós precisamos, meu querido, ter uma entrega. Tem pessoas que querem estar na casa de Deus, querem ir aos cultos da casa de Deus, mas é uma pessoa vazia, é uma pessoa sem entrega. Estar ali porque precisa estar, porque é membro de algum lugar, estar ali porque é dia de culto, mas não há uma entrega totalmente do 100% da parte daquela pessoa. Nós precisamos aprender a entregar o nosso todo para Deus, o nosso todo. Deus não quer uma parte do meu corpo, Deus não quer uma parte da minha mente, Ele quer a nossa vida por um todo, para que Ele possa habitar e a essência dos céus ser derramada sobre as nossas vidas. Terceiro, carregar a sua cruz significa sacrifício. Versículo 36 e o 37. Não, 35 e o 36. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, esse a salvará. Sacrifício. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. O que aproveitaria as pessoas viverem uma vida do lado de cá e perder a salvação eterna? O autor está falando dessa maneira. Jesus já fez o maior de todos os sacrifícios por você e por mim, que foi definitivo. Lá em Hebreus 9:12 fala sobre isso. Então o único sacrifício que Jesus nos pediu é levar a sua cruz, ou seja, lutando contra o pecado. Ao abrir mão de um prazer, você está se sacrificando. Ao abrir mão da sua zona de conforto para poder fazer a obra de Deus. Mesmo tem gente que não faz a obra de Deus porque fala que vai passar luta. Luta você vai passar fazendo a obra de Deus e não fazendo a obra de Deus. Porque se você fizer, o inimigo vai vir contra você. Se você não fizer também, o inimigo vai vir e Deus vai permitir. Porque Ele precisa tirar as pessoas da sua zona de conforto. Porque Deus está recrutando pessoas que verdadeiramente queiram trabalhar no reino de Deus. Tem muita gente de mimimi, olhando para seu umbigo, olhando para sua luta e deixando de olhar para as almas que ainda não se converteram. Glória a Deus. E para levar a cruz nós precisamos ter coragem. Coragem. Versículo 38. Portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nossa! Se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Que maravilha, irmãos! Coragem! A cruz era um símbolo de vergonha. Jesus, ele passou por esse símbolo quando... E a cruz, antigamente, ainda tinha o símbolo de maldito. Toda pessoa que morresse na cruz, ele era maldito. Jesus se fez maldito para que eu e você, fôssemos benditos do Senhor. Então, a cruz era símbolo de vergonha e condenação. Jesus foi humilhado publicamente por nós. Não podemos ter vergonha do nosso Senhor Jesus. Não podemos. Nós temos que ter alegria de estar no supermercado, pregar a palavra do Senhor, falar para alguém do amor de Cristo, que Jesus salva, liberta, Jesus cura. Convidar aquela pessoa para estar nos cultos da nossa igreja, porque agrada ao Senhor quando você e eu fazemos menção de falar do seu nome. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha
Paulo falando ali aos romanos, já exaltando ali o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, é a gente poder ver essa atuação de Paulo, deixando para a nossa meditação algo tremendo e maravilhoso. Nós precisamos, meu querido, minha querida, não ter vergonha do Evangelho, pregar o Evangelho, falar da salvação para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor Deus ainda e têm oportunidade de conhecer o nosso Senhor, porque a salvação é para todos. E para encerrar, somente quem passa pela crucificação recebe a ressurreição. Quem crucifica o seu eu, recebe o Senhor Jesus vivo dentro de si. Não abandone a sua cruz. 2 Coríntios 4,17 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, há coisas que estão sendo preparadas para a tua vida, para a minha vida, que olhos nenhum, meu querido, não olhos nenhum contemplaram as maravilhas que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então, se você está passando por algo e muitas das vezes murmura, reclama, porque tanta luta, sair de uma, entra na outra, não reclame não, não murmura não. Seja feliz no passar das tuas lutas, sabe por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, eles passam por tribulações, eles passam por luta, mas uma coisa que eu aprendi no comum de Quebiaçai, nesse meu caminhar, é que quanto maior é a luta, maior é a tua vitória. Quanto maior é o fardo, a nível de tribulação que você carrega, maior é a obra de Deus na tua vida, porque se a chamada for grande, meu querido, você vai carregar algo muito maior do que os outros, né? Às vezes eu ouço as pessoas falar, eu não sei como a senhora aguenta. A gente aguenta porque Deus, Ele nos dá estrutura para aguentar, passar nas provações de cabeça erguida, passar nos processos dessa vida de cabeça para o alto, como diz o salmista Davi, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, não vem do irmão, não vem do pastor que está do meu lado, não vem do homem da terra, não vem do ministério da igreja, vem do Senhor. Então, quando você faz menção do que você tem de prioridade diante de Deus, quando você faz menção da herança que você tem, porque não é só luta o Evangelho tem muito mais coisa boa do que as tribulações. Muitas das vezes precisamos passar pelas tribulações para que possamos nos achegar para Deus, para que Deus possa trabalhar na nossa vida, forjar o nosso caráter, nos dar uma característica de cidadão dos céus. Tem muita gente aí envergonhando o Evangelho de Deus. Meu querido, minha querida, seja fiel, remanassarabia, duricanto comandaragasubnicomanácia. Seja fiel, não importa a luta que você está passando, não importa que tipo de vento tenha soprado na tua vida, abre as suas campanhas, faz o teu propósito durante 7 semanas, seja fiel a Deus e Ele vai fazer a obra acontecer, Ele vai trazer o milagre e derramar na tua casa, na tua vida, aquilo que o teu coração tem podido pedir ao Senhor nesses últimos tempos. Deus nos abençoe, nos dê a bênção da sua presença, uma manhã maravilhosa, uma manhã de graça, de bênção, de bondade do Senhor, porque aprove a Ele dar para nós mais uma oportunidade de viver. Beijo, fica com Deus.